E ele diz assim, verso 3: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, nos tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vou repetir o verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Pedindo mais uma vez a bênção de Deus para a continuação do nosso trabalho e para essa mensagem que Deus coloque no coração de cada um. Ó Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é viva, eficaz, como uma espada de dois gumes, Senhor, que vai até o fundo do nosso coração, Senhor, e mexe com as nossas convicções, redefine, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa esperança, a nossa expectativa, mexe com a nossa vida, nos aponta, Senhor, coisas maiores, melhores, excelentes. E que nessa noite que celebramos a ressurreição de Cristo, ó Pai, que essa ressurreição nos traga esperança. Que possamos consolar uns aos outros com essa verdade eterna. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, que opera, que age em nosso meio, possa falar o coração de cada um aqui, quebrando as barreiras, dissipando toda a névoa, Senhor, tirando aquilo que nos impede de ver melhor o que Tu tens para nós, o que o Senhor preserva para cada um de nós, coisas gloriosas, maravilhosas, que é até de difícil compreensão o homem mortal, pequeno, limitado. Pedimos a Tua bênção essa noite. Toca no nosso coração, fala, Senhor, nosso coração. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Como eu falei, nós estamos lendo aqui uma carta que o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, escreveu para uma igreja que ficava em Tessalônica. Tessalonicenses, eles sofriam uma influência muito grande dos gregos. E assim como nos dias de hoje, sociedade moderna, contemporânea, existem muitas crenças. As pessoas, pergunte para as pessoas o que elas acham. O que vai acontecer depois que nós partimos? O dia que deixarmos esse corpo, pois a Bíblia diz, e ninguém duvida, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. A Bíblia diz que o pó volta à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu. Ninguém tem dúvida de que um dia nós vamos partir. Mas a questão é o que vem depois. E o nosso consolo e a nossa esperança está no que vem depois, não está antes disso.
Lucas diz certeza. Então, você pergunta aí fora, alguns vão dizer assim, olha, eu acredito que quando a pessoa morre, alguns creem na aniquilação da alma. Não, tudo acaba, zera. Não tem mais nada para acontecer. Alguns acreditam que a alma vai reencarnar num outro ser, uma outra pessoa, e assim processos sucessivos de purificação. Outros acreditam que a alma fica vagando, perdida. Cada um tem uma crença. Os gregos, naquela época, não acreditavam em ressurreição. E aquela igreja estava sobre a influência grega muito forte. E eles, conforme iam partindo, alguns familiares, entes queridos, membros da igreja, havia um desconsolo muito grande. Uma tristeza sem esperança. Então, esse texto foi escrito com um propósito. Por isso que ele termina dizendo, olha, portanto, tudo isso que ele falou antes, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Verso 13, eu não quero, irmãos, que vocês que conhecem a palavra, conhecem o Senhor, ele diz, sejam ignorantes, ignore o que está acontecendo com aqueles que já dormem, que já partiram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Então, ignorar o que de fato acontece após a nossa partida, e a essa ignorância da palavra de Deus vai trazer uma tristeza, um desespero sobre o assunto, porque quando chegar a nossa hora nós vamos entrar em desespero, se não tivermos esperança, por ignorância. Então Paulo, orientado pelo Espírito Santo, escreveu para uma igreja que, assim como na nossa época, muitas crenças, muitos pensamentos, e pode até ser que a sociedade moderna não tenha uma crença formulada no que acontece depois, mas o que ela coloca diante de nós, as expectativas que são brotadas em nosso coração, quase que por uma imposição de uma sociedade consumista, totalmente materialista, que tudo que vale é o aqui, o agora, você tem que conquistar tudo, você tem que ter, você tem que fazer, o sucesso, tudo isso que a gente, dia e noite, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, impregna a nossa mente, isso vai embotando a nossa verdadeira esperança. É como uma névoa que vai sendo colocada e nós ignoramos o que realmente Deus nos promete. E se de fato não tem nada depois, como diziam alguns no passado, é por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer, gente, então peraí, se não existe isso, se não existe ressurreição, se não tem esperança depois de que partimos dessa, aí ele vai citar uma frase de uma filosofia grega, dos epicureus, eram os filósofos daquela época, que eles não acreditavam realmente na ressurreição do corpo. Então ele dizia assim, uma frase conhecida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o famoso carpe diem, viva o dia, que tem um sentido positivo. Eu quero viver o dia, aproveitar. Conheço muitas devocionais, livros, né, de teólogos, de pastores, que o título do livro é Carpe Diem, viva o dia, aproveite. Mas na época, os epicureus, esse Carpe Diem, aquilo que Paulo cita na carta aos Coríntios, filosofia grega da época, é assim, gente, pode fazer o que você quiser, curte a vida, comamos e bebamos, porque amanhã morre e acaba, não tem mais nada depois disso, não há esperança, tudo que nós temos é isso aqui, você agarra o que você tem, curta a vida, porque depois dessa, meu irmão, já era. Mas nós não somos ignorantes. Ele fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem. E eu não quero que vocês se entristeçam como os demais. Ele não está dizendo que a gente não vai se entristecer. Qualquer um de nós aqui, quando formos nos despedir de um ente querido, e muitos já se despediram de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, né? Há uma tristeza.
A gente sente falta da pessoa, a gente sente saudade da pessoa, sente falta do cheiro da pessoa, da conversa, coisa gostosa. Aqueles meus parentes que já partiram, quando a gente ia na casa deles, tomar um cafezinho, comer um bolinho de chuva que a minha avó fazia, com um cafezinho quente, nas tardes chuvosas, ouvir as histórias do passado, como é gostoso e como faz falta, como a gente sente. Isso você vai sentir sempre. Mas a Bíblia está dizendo aqui para a gente, eu não quero que vocês se entristeçam, sofram, como quem não tem esperança. E quando olhamos para essa vida, de fato, é tão frágil. Todos nós, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui, gente. O que é 100 anos, gente? Passa brincando. Nenhum de nós estará aqui. Quando essa igreja fizer 110 anos, eu espero não estar aqui com 140, eu não. Nenhum de nós. Daqui a 50, mais da metade. Daqui a 10, 20, a maioria não estará mais aqui. E quando nós olhamos de uma maneira muito assim, vou dizer até friamente para esse fato, para essa realidade, você tem duas opções. Ou você vive uma fuga da realidade, comamos e bebamos que amanhã morreremos, faz de conta que isso não vai acontecer e nem pensa no futuro. Ou você cai numa tristeza profunda, num desespero, como a Bíblia diz, se entristecer como quem não tem esperança. Isso deprime. A gente entra até em depressão, se a gente começar a pensar muitos negócios. Mas a Bíblia tem uma terceira alternativa. Você não vai viver na ignorância de quem foge da realidade, nem vai encarar esse fato de maneira tão deprimida e uma tristeza tão profunda como quem não tem esperança. Aí ele puxa no verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, aí que vem um ponto interessante. A ressurreição de Cristo, gente, tem uma implicação definitiva na minha vida, na sua vida, na nossa esperança, na nossa expectativa, deve reformular todo o nosso projeto de vida. A ressurreição de Cristo é a garantia. Paulo, então, está falando sobre a implicação da ressurreição de Cristo. Então, por isso que ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também, aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Então a ressurreição de Cristo, gente, é uma garantia de que todos nós também ressuscitaremos. Isso não é uma crendice popular, isso não é uma opção se você quer ou não quer crer nisso, isso é um fato. Jesus ressuscitou. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. As pessoas que viram Ele após a sua ressurreição, morreram por essa verdade. Você era capaz de morrer por uma mentira que você inventou? Ou por uma lenda? Essas pessoas que viram Jesus ressurreto, conversaram com Ele, elas se encheram de uma esperança tão grande, elas perderam o medo da morte. Pois Ele disse, assim como eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar também. Em outras palavras, essa é a grande mensagem do Evangelho. Você quer saber? Esse é o ápice do Evangelho. Esse é o topo da mensagem. Essa é a nossa grande esperança, ou única, poderia dizer. Jesus ressuscitou. Então, por isso, eu creio no amanhã. Eu creio que eu também vou ressuscitar. Agora, detalhe, gente. A Bíblia diz que haverão 2 ressurreições. Sabia disso? 2 ressurreições. A palavra de Deus vai nos dizer em inúmeros textos, isso começa desde lá do livro do profeta Daniel,
Daniel capítulo 12, não precisa abrir, eu vou ler, verso 2, ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ele já estava tendo profecias sobre um fato que aconteceria muito, mas muito lá na frente, que depois foi detalhado pelos apóstolos, anunciado por Cristo. Ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. O povo do Antigo Testamento já tinha essa esperança. Eles dormiam e partiam desse mundo com essa esperança, Daniel. Só que olha a continuação. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, mas outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, profeta Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, já estava pré-anunciando que haveriam 2 ressurreições, gente. E muitos outros textos da Bíblia. João capítulo 5, o próprio Senhor Jesus diz: vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. E durante toda a Bíblia você vai ver essa verdade. Haverá ressurreição para a vida eterna e haverá uma ressurreição para a morte eterna. Não há escapatória. A Bíblia fala, aqueles que dormem. Muitos ficam pensando, então a gente vai entrar numa hibernação espiritual, né? E lá muitas pessoas há 2000 anos hibernando. A alma não dorme. A Bíblia nos mostra em vários textos, em vários momentos, que aqueles que partem já estão na presença gloriosa de Deus. A ponto de Paulo dizer assim: olha, para mim, partir e estar com Cristo é infinita, é lucro. Jesus falou para aquele ladrão preso na cruz, que confessou seus pecados, entregou sua vida a Cristo, foi salvo. Jesus olhou para ele e falou assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então ele saiu deste local que nós estamos para um lugar muito melhor, para estar na presença de Deus. E a Bíblia nos fala exatamente isso. Eu penso que é um lugar que ninguém quer ir, óbvio. Se eu perguntar aqui, né? Moisés, quer ir agora? Não. Ninguém quer, óbvio, né? Ô Dida, vamos lá, vamos junto. Não, deixa mais para frente um pouquinho, né? Mas eu penso que é um lugar que ninguém quer ir. Imagina um lugar que ninguém quer ir agora. Mas depois que você for, você não quer mais voltar. Você consegue imaginar um lugar que você resiste? Não quero, não. Fazer de tudo para ficar aqui, óbvio. Mas depois que você vai, se alguém perguntar, você quer voltar? Eu falo, não. Está muito melhor aqui. É muito melhor. A Bíblia nos aponta isso. É muito melhor. E quem dorme, gente, é o nosso corpo. O corpo nosso vai dormir. Ou seja, a ideia de dormir é que alguém que dorme uma hora acorda. Então a ideia é que o nosso corpo vai repousar. Ele vai descansar. E a Bíblia fala isso mesmo, vai descansar da sua fadiga, das suas dores, do seu cansaço, de tudo que o corpo passa aqui. Uma hora ele vai descansar, ele vai dormir, a Bíblia fala. Mas nós não dormimos, viu? Nós já estamos na presença de Deus quando o nosso corpo dorme. E ele fica acordando. O quê? Que disse em João. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros dormindo, o corpo só, viu gente? Nossa consciência já está muito bem acordada na presença de Deus. Eles ouvirão a sua voz e sairão. Haverá ressurreição. E a garantia disso é esta passagem de Tessalonicenses. Meu irmão, minha irmã, não tem uma tristeza sem esperança. Você vai se entristecer sim, mas não sem esperança. Porque você tem uma garantia. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos também que haverá ressurreição.
E ele vai contar um pouco mais detalhadamente como isso vai acontecer. Nós, os que ficarmos vivos, entendeu? Para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Eles sempre estarão em vantagem. Quem parte primeiro sempre está em vantagem. Vai ver coisas gloriosas antes da gente. Nós nunca passaremos na frente. Ele diz assim: precederemos os que já dormem. Porque a Bíblia diz também que Jesus voltará. Da mesma forma que ele foi, com um corpo glorificado. Após a ressurreição, que nós celebramos no domingo da ressurreição, a Bíblia diz que os discípulos, muitos, mais de 500 o viram. E quando ele partiu, anjos apareceram e disseram: o que vocês estão olhando para os céus? Da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. E todos os olhos verão. E todos saberão que ele é o Senhor. E todo joelho se dobrará. Ele voltará. E a Bíblia diz que quando ele voltar, aqueles que dormiram antes da gente, o corpo ressuscitará. E encontrará com Cristo ressurreição. Se morte é a alma deixar o corpo, ressurreição é voltar de novo. Mas não mais esse corpo fraco, frágil, imperfeito, cheio de marcas do pecado, das injustiças, dos sofrimentos que essa vida traz. Será um corpo perfeito, um corpo glorioso, um corpo eterno. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa ressurreição, quando ele diz assim, lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, o texto é um pouco longo, mas vale a pena ler. Se você quiser abrir, em 1 Coríntios 15, verso 35. Porque Paulo trabalhou muito com isso, assim como nós, temos muitas dúvidas, muitos questionamentos, e dificuldade até de crer, de entender, e mastigar, e, sabe, todas essas coisas estão tão distantes da gente. Na época de Paulo também. E ele fala assim, 1 Coríntios 15, verso 35, alguém dirá, uma pergunta: como ressuscitarão os mortos? Como é que é isso aí? E com que corpo virão? Perguntas que eram feitas naquela época, são feitas hoje. Paulo diz: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente qualquer. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Olha que interessante. É necessário que este corpo, como uma semente, ele morra, para que depois ressurja, como uma semente que brota, algo novo, ele diz. Ele continua dizendo: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra dos peixes, outras das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e outra das estrelas. Usando agora a ilustração da estrela e sol, né? Mas uma é a glória do sol, da lua, das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. É um corpo que se corrompe. É um corpo que envelhece, você tem dúvida disso? É um corpo que adoece, você tem dúvida disso? Semeia-se em corrupção, mas vai ressuscitar em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, mas vai ressuscitar em glória. Semeia-se em fraqueza, mas vai ressuscitar em vigor. Semeia-se corpo animal, mas vai ressuscitar um corpo espiritual. Se há corpo animal, Paulo fala, há também um corpo espiritual. Assim como esse corpo animal, humano, carnal, há um corpo espiritual.
É com esse corpo que nós vamos ressuscitar. E essa é a nossa grande esperança. Porque eu não espero muito mais desse corpo, gente. É daqui para pior. Não melhora, viu, gente? Isso envelhece. Você vai piorando, gente. Como é que eu vou ter esperança numa coisa que piora a cada dia? O cabelo vai caindo, gente. As rugas vão aparecendo, não vai? A gente enche de maquiagem, mas não tem jeito, o negócio está aí. Eu disfarço, puxo o cabelo para frente, para o lado, para cima, para baixo, tem jeito. A gente faz o que pode. Mas está aí, gente, para. Você está esperando alguma coisa desse corpo? Você meio assim, fraqueza, incorrupção, mas vai surgir em glória, um corpo incorruptível. E ele encerra dizendo, olha, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Nós somos uma alma vivente. Pera, gente, você não é um corpo vivente, você é uma alma que tem um corpo. Você não é um corpo que tem uma alma. A gente confunde as coisas. E o corpo dorme, a alma vai para a presença de Deus. O primeiro Adão, a qual eu sou filho, herdei essa natureza, a Bíblia chama de alma vivente. Mas ele vai dizer, o último Adão, que é Cristo, ele é diferente. É um corpo celestial, um corpo espiritual. E a Bíblia nos fala que ele é o quê? O último Adão, que é Cristo, é um espírito vivificante. É esse corpo que nós vamos ter, igual de Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, depois o animal. Mas primeiro o animal, depois o espiritual. Primeiro o homem da terra. Nós, terrenos. E depois, o segundo homem. O Senhor é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais são também os celestiais. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então a ressurreição, gente, era a grande consolação, grande conforto do povo de Deus no passado. Eu não quero que vocês se entristeçam como quem não tem esperança. Porque se Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. E os que já dormem, de maneira nenhuma nós vamos preceder. Eles já estão em vantagem. O corpo vai dormir aqui. Mas a sua consciência, a sua alma já estará na presença de Deus. Num lugar que a Bíblia diz que é glorioso. Um lugar que é maravilhoso. E Paulo continua ainda na carta aos Tessalonicenses, dizendo, do verso 13 em diante, como que isso vai acontecer? Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós quase não falamos muito da segunda vinda de Cristo. Parece uma coisa tão distante. A Bíblia diz que vai ser um dia como qualquer outro. A Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé. As pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Compravam, negociavam, viviam. Vai ser um dia que você vai acordar de manhã e vai fazer o que você faz todo dia. Você vai lavar seu rosto, tomar um banho, você vai trocar de roupa, você vai trabalhar, você vai reencontrar os amigos, você vai postar no Facebook, acordei hoje, escovei o dente, a gente põe tudo lá, né? Vai fazer um selfie, vai ser um dia comum como qualquer outro. E ele virá. A Bíblia diz. E a figura desse reencontro de Jesus com a sua igreja, com o seu povo, a grande analogia é de um casamento. Só que o casamento na nossa cultura é bem diferente do casamento naquela cultura, né? O casamento naquela cultura, ele era em partes. A primeira parte, o noivo desposava com a noiva. O que era isso? Era um noivado. Mas um noivado muito mais sério que o nosso noivado. Era um noivado em que reunia toda a família, testemunhas. E aquela mulher então passava a ser prometida daquele homem, e os dois já eram comprometidos. Era tão sério,
que para terminar um noivado tinha que ter divórcio. Então já era quase um casamento. Já pensou que a coisa é complicada, né, gente? Não dá para enrolar, não. A Bíblia nos fala de alguns exemplos de pessoas que já estavam desposadas. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, estava desposada com José, encontrou-se grávida. Aí foi um problemão, porque eles não tinham ainda concluído a segunda parte. Depois de desposar, sabe o que a noiva fazia? Ela se preparava para a vinda do noivo. A vida dela agora era se preparar para a etapa seguinte. Então ela estava sempre se preparando. Ela ficava sonhando com esse momento, em que o noivo, que já havia desposado com ela, estava agora aguardando o momento. E é interessante que naquela cultura, o noivo não avisava quando ele ia buscar a noiva. O desposar já era quase um casamento, gente. Já tinha uma cerimônia, tinha testemunha. Para terminar isso tinha divórcio. A segunda parte é quando ele ia buscá-la. E ela não sabia quando isso ia acontecer. Então ela se preparava para a vinda do noivo. Nós não temos isso na nossa cultura. Ele poderia vir a qualquer momento. Ela podia acordar um dia de manhã e ele aparecer lá para buscá-la. Ele podia estar indo dormir e ele aparecer. Então é por isso que a Bíblia usa essa figura. Nós estamos aguardando, a igreja está aguardando quem? Um noivo. E ele pode vir a qualquer momento. E qual a missão principal da igreja? Se preparar para a vinda do noivo. E a Bíblia dá um monte de exemplos de pessoas que se prepararam e pessoas que não se prepararam. Você conhece uma parábola das virgens? Alguém já ouviu a história de umas virgens? Que o noivo apareceu e elas não estavam preparadas. Aí foi um rolo. E ele aplica isso, a Bíblia aplica isso a nós. Que podemos até, quem sabe, estar vivendo uma vida distraída. Sem pensar que nós já temos compromisso com Deus. É por isso que a gente batiza, faz uma pública profissão de fé. E você então passa a se tornar publicamente comprometido com o noivo. A igreja, o corpo de Cristo, todos nós. E a grande pergunta que a gente faz, as implicações da ressurreição de Cristo, além de nos consolar a ressurreição de Cristo, deve nos despertar, nos alertar para isso. Nós temos esperado ansiosamente, como uma coisa mais importante da nossa vida, o retorno de Cristo. Olha que pergunta importante. E a Bíblia diz que ele virá. E a grande pergunta é, será que nós estamos preparados para a vinda de Cristo? Se ele viesse hoje, agora, pode ser qualquer dia, pode ser qualquer hora. Está na Bíblia, eu creio. De todas as teorias que existem no mundo, não existe nada mais consistente, coerente, comprovado do que a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele voltar, muitos, infelizmente, muitos, e serão como aquelas virgens, sem óleo, aonde? Quem lembra? Na lamparina, não é isso? Sem óleo na lamparina, despreparadas. As implicações da ressurreição de Cristo. Se ele ressuscitou, ele está vivo. E ele vai voltar. E ele vai buscar cada um de nós para um lugar extremamente melhor, superior. Ele vai descer do céu com um grande brado, com a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois que o noivo vinha, e ele reencontrava a noiva, então ele ia para as bodas. Aí era uma grande festa. Era o dia mais glorioso da noiva. Os casamentos naquela época, vocês se lembram das bodas de Caná da Galileia? Demoravam dias e dias e dias, era uma festa, gente. O que a Bíblia diz é que uma grande festa nos aguarda. Isso não é brincadeira, gente. Nós vamos deixar esse corpo. E esse corpo vai dormir. E um dia ele vai ressuscitar.
E nós entraremos na presença de Deus, com um corpo glorificado. Alguns ressuscitarão para a ressurreição do juízo eterno, e outros ressuscitarão para a ressurreição da vida eterna. Esses serão recebidos pelo noivo. Já estamos desposados, já estamos prometidos. Nós iremos nos reencontrar com Ele e iremos para as bodas, para uma grande festa. E a palavra de Deus nos diz então que nós estaremos para sempre com o Senhor, num lugar extraordinário, fazendo projetos extraordinários, com um corpo glorificado, não como esse que é fraco. O corpo de Jesus, ele entrava no cenáculo e saía com as portas fechadas. Jesus subiu ao céu. Onde é esse céu? Ninguém sabe. Você pode viajar milhares e milhares de anos-luz, você não chega no fim desse negócio. Onde que é isso? Isso é uma outra dimensão. É um outro corpo, é uma outra realidade. Não há como a gente explicar isso cientificamente. É matéria de fé. São fatos bíblicos que devem nos consolar. As implicações. Nós devemos então nos preparar. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: se nós temos esta esperança, se purifique. A ressurreição de Cristo deve nos levar a ter esperança. Ela não permite que nós nos entristecemos como os que não têm esperança. Não há nada que nós possamos passar nesse mundo, meus irmãos, que vai impedir, que vai atrapalhar, vai nos tirar desse processo que nós já entramos. Porque aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E coisas gloriosas irão acontecer. E nada poderá nos separar disso. Nenhuma tristeza é maior do que esta alegria. Não há um impedimento que vai te tirar desse projeto de Deus para a sua vida. Se você é realmente alguém que já experimentou a graça de Deus na sua vida, que confessa que Jesus é o Senhor, que entregou a sua vida e foi selado pelo Espírito Santo da promessa, que a Bíblia diz que é o penhor, é a garantia da nossa salvação. É o penhor, é o que é entregue como garantia. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, entrega a sua vida a Cristo e descansa nele. Viva uma vida aqui maravilhosa com Ele. Cumpra os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Cumpra a missão que Deus te deu. Se a sua missão é casar, você vai casar. Mocinha que está virgem aí, que não casou, que não tem noivo, não entre em desespero. Porque se está nos planos de Deus, você vai casar, você vai casar. É claro que eu ia falar assim: preciso voltar hoje. Não, deixa eu casar primeiro. Hoje não. Se é a sua missão casar, você vai casar. Se é a sua missão ter filho, você vai cumprir essa missão, você vai ter filhos. Se a sua missão é se formar, e se tornar um profissional ou uma profissional, e você vai se formar. Você vai formar família, você vai cumprir a missão que Deus tem para você. Se não é essa a sua missão, você não vai casar. Vai aparecer um monte de pretendente e nunca vai dar certo, e você não vai. Porque Deus tem um propósito para você. Mas o que Deus tem para você ninguém tira. Fique tranquilo, não desespere. Cumpra a sua missão. Elabore seus projetos. Tenha sonhos. Crie, produza. Deus te deu criatividade, capacidade, inteligência, vitalidade, vigor. Anos de vida que a gente não sabe quantos. Viva cada um deles. Glorifique a Deus com os dons que Deus te deu, com os projetos, com os sonhos que você vai concretizar. Faça tudo o que você tiver para fazer. Mas não esquece de uma coisa: Deus tem algo muito maior do que tudo isso. Isso tudo é um meio através do qual você vai ver a mão de Deus, você vai experimentar o amor de Deus na sua vida. E no meio de tudo isso, não se esqueça jamais: Deus tem muito mais para você. Ele tem preparado coisas muito superiores, que a Bíblia diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que jamais subiu ao coração do homem. São coisas indescritíveis. Se você tem passado por sofrimentos, tem hora que você não aguenta mais. Uma mãe que tem um filho nas drogas. Alguém que vive um contexto familiar, de casamento, de problemas, na saúde, no financeiro. Deixa eu contar para você uma coisa. Jesus já tinha dito para nós,
Ninguém foi enganado aqui, viu, gente? Não foi promessa de eleição que depois tudo desandou. Jesus disse antes da gente entrar nesse barco: no mundo tereis aflições. E Jesus disse: não tenham medo daquele que pode matar o corpo e depois disso não pode fazer mais nada. Mas tenham medo daquele que, além de matar o corpo, pode lançá-lo no inferno. Então tema a Deus. E a sua esperança seja somente nele. Tudo pode matar o nosso corpo. A velhice vai estar matando o nosso corpo. Um acidente pode matar o nosso corpo. Muitas coisas podem matar o nosso corpo. Mas a Bíblia diz: não tenha medo daquilo que pode matar o corpo. E depois disso não pode fazer mais nada. Porque o que vem depois, ninguém tira. É seu. Deus já comprou. Cristo já comprou na cruz. Já garantiu. Porque Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro fruto de uma grande colheita, que todos nós fazemos parte dessa colheita. Nós devemos sim nos consolar com isso. Porque a Bíblia diz no final: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O Filho de Deus se entristece nesse mundo, mas ele não se entristece como aqueles que não têm esperança. O Filho de Deus sofre nesse mundo, mas ele não sofre para sempre. Pois a Bíblia diz que haverá um grande dia em que nós estaremos para sempre com Ele. E lá em Apocalipse 21, ele diz assim, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já não haverá mais pranto, nem dor, nem luto, nem sofrimento, porque as primeiras coisas que nós estamos vivendo aqui já passaram. Tudo passa, gente. E a nossa esperança não pode estar somente nessas coisas. Se a nossa esperança em Cristo, diz a Bíblia, se resume às coisas dessa vida, se Jesus não ressuscitou, se nada disso nós estamos falando a verdade, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós alimentamos uma mentira, nós criamos uma esperança de algo que não existe. Se tudo isso que eu estou falando não é verdade, nós estamos nos enganando, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui, gente. A Bíblia diz: só tem uma coisa para a gente fazer: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos para casa comer ovo de Páscoa. Sobrou, né? Não sobrou? Acabou? Não tem mais o que fazer. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não temos esperança, não temos expectativa. Mas não, os nossos sonhos, eles não morrem aqui. Porque aqui, meu querido, é só início, aqui é o começo, não é o fim. Está sendo preparado algo glorioso para cada um de nós, por isso que a Bíblia fala: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu tenho que encontrar consolo nisso. Se eu não encontro consolo nisso, eu estou encontrando em outra coisa, tem alguma coisa errada com a minha fé. Eu não estou crendo direito na palavra, eu não compreendi o Evangelho. Então desespere, meu irmão, porque se você não compreendeu o Evangelho, desespere. Porque a única esperança que eu tenho é essa. Porque essa esperança é eterna. Isso ninguém tira de mim. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem principados, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sou dele, fui comprado pelo sangue de Cristo, na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, e ele me garantiu que se ele ressuscitou, eu também ressuscitarei. Ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês, e eu volto. E eu vivo então nessa expectativa. Por isso que a gente diz na Bíblia: Maranata, vem Senhor. A igreja deveria ansiar a volta de Cristo. Acredite, tem coisa muito melhor. Continue vivendo, faça seus projetos, mas com essa esperança. Não viva sem esperança nesse mundo. Não vá se perder nos projetos, nas coisas dessa vida. Não estou dizendo que você não vai deixar de criar, produzir, construir. Mas não vá se perder. Não vai construir castelo, gente. Eu achei a coisa mais deprimente do mundo. Quando faleceu aquele cantor milionário José Rico, vocês viram? Reportagem. Aí a emissora foi lá ver o castelo que ele fez. Quantos quartos tinha, alguém lembra? Mais de 100. Eu fiquei olhando para aquilo, falei: gente, me fez pensar naquelas pessoas
que constrói castelo, mas nem termina de construir o castelo, gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar para a vida. E eu vejo cristão construindo castelo aqui. Toda a esperança está aqui. As coisas dessa vida, não tem nada além disso. É por isso que há um desespero muito grande, quando a gente olha para o futuro e não vê nada. É uma névoa. Não temos nada além. Nós não vamos construir castelo aqui. Vamos ter os nossos projetos. Vamos ter as nossas reservas para os dias difíceis, né? Vamos investir nos nossos filhos. Mas a Bíblia diz claramente: a gente compra, mas vive como se não comprasse. A gente possui, mas vive como se não possuísse. Porque de fato, a gente não possui nada mesmo. E a nossa esperança não está aqui, mas em novos céus, em nova terra, onde habita a justiça. Isso é glorioso. Consolai-vos com estas palavras. Feche os seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Se você aqui, meu amigo, minha amiga, ainda não resolveu a sua questão com Cristo, não adianta ser membro de uma igreja. Não adianta ter o nome arrolado lá no hall de membro de uma igreja. Não adianta dizer que conhece a palavra aqui e acolá, citar um verso aqui e ali. Você precisa ter um encontro com Cristo. O Espírito Santo precisa habitar em você. Você precisa ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. A sua esperança eterna. Jesus tem que ser tudo. Enquanto Ele não for tudo, Ele não é nada. Se Cristo é tudo para você, então descansa. Deixa Ele conduzir o barco. Ele tem um plano, um projeto para a sua vida. E o que é seu ninguém tira. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Quando os irmãos do louvor vêm à frente. Ó Pai amado, nós estamos essa noite na Tua casa. Alimentando a nossa esperança. Renovando a nossa esperança nessas palavras eternas. Nessas promessas eternas, Senhor. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós conhecemos a Cristo. E nessa noite, se alguém aqui ainda não entregou a sua vida aos pés do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz: não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Que nessa noite, nessa hora, você entregue a sua vida aos pés do Senhor. Confesse que você é um pecador e uma pecadora como todos nós, que carecem da graça, do amor, da misericórdia de Deus, que Jesus morreu na cruz pelos meus, pelos seus pecados, e assim viva uma vida para Ele, gloriosa, maravilhosa, cumprindo tudo aquilo que Ele tem para você, até o dia que Ele quiser, até o dia que nós deitarmos o nosso corpo, e esse corpo for dormir, descansar, e nós estaremos na Tua presença, aguardando a conclusão, a concretização de todas as profecias, mas já na presença gloriosa de Deus, até que um dia o Senhor voltará, e os que dormem irão na frente, e nós iremos depois, e estaremos eternamente, para sempre, com o Senhor. Abençoe, ó Pai, cada alma aqui, ó Deus, esta noite. Que nenhuma alma saia daqui confusa, indecisa. Que possamos realmente definir a nossa situação diante do Senhor. Que a Bíblia diz que todos ressuscitarão. Uns para o juízo eterno. Mas nós queremos ressuscitar para a vida eterna. Para estar eternamente com o Senhor. E somente aqueles, como diz Tua palavra, que estiverem escritos no livro da vida, passarão do juízo e estarão eternamente com Jesus. Abençoe aqui o Teu povo, Senhor. Nos dê uma vida cheia de esperança. Que cada projeto terreno que nós tivermos sucesso, ó Pai, nós possamos agradecer ao Senhor, dedicá-lo ao Senhor, usufruir dos frutos, das bênçãos as bênçãos terrenas que o Senhor nos dá,
mas que isso não tome conta da nossa vida, não nos escravize. Não permita que os teus filhos venham se perder. Que os jovens e aqui adolescentes, ó Deus, não venham se perder nesse mundo, nos prazeres desse mundo, passageiros, transitórios, que não acrescentam nada, e que muitas vezes nos levam para longe de Ti, nas noitadas, naquelas coisas que são oferecidas, Senhor. E quando o Senhor voltar, ó Pai, nenhum de nós estejamos perdidos, desapercebidos, despreparados como as virgens, Senhor. Mas que estejamos com o nosso coração cheios, ó Pai, de alegria, que só Tu produz, ó Deus, não a alegria desse mundo, cheios de esperança, cheios de vida, cheios de vontade de encontrar o Senhor. Abençoa o Teu povo essa noite, e que a ressurreição de Cristo reacenda em nós a esperança da vida e da ressurreição eterna. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.